A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 30 de novembro de 2023, tem como título Demonstrando o amor na obra missionária por meio da ação social. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E também a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Queridos, se admitirmos aí que não temos liberdade nem para focalizar na evangelização, a ponto de excluir aí o cuidado social, nem para tornar o ativismo social um substituto do evangelismo, precisaremos definir aí a relação entre os dois. O modo de explicar a relação entre evangelismo e ação social, que creio aí ser a forma verdadeiramente cristã, ou seja, que a ação social é uma parceira do evangelismo. Então, como parceiros, os dois se completam. Mas são, queridos, mesmo assim, independentes entre si. Lado a lado, cada um se sustenta por si e possui a sua própria autonomia. Nenhum deles é um meio para o outro, ou mesmo uma manifestação do outro, pois cada um é um fim em si mesmo. Então, ambos são expressões de amor genuíno. O apóstolo João nos ajuda a compreender isso no texto que lemos. Aqui, queridos, o amor em ação emerge de uma situação com dois momentos. Primeiro, ver um irmão passando necessidade. E segundo, possuir os meios para satisfazer essas necessidades. Se eu não relacionar o que tenho ao que vejo, não posso afirmar que o amor de Deus habita em mim. Além do mais, esse princípio se aplica a qualquer tipo de necessidade vista. Posso ver uma necessidade espiritual, pecado, culpa, perdição, e ter aí o conhecimento do Evangelho que satisfará essa necessidade. Ou a necessidade que vejo pode ser uma enfermidade, a ignorância ou uma moradia precária, e posso ter o conhecimento médico, educacional ou social para aliviar a situação. Então, ver a necessidade e possuir o recurso impele o amor a agir. E a ação será evangelística, social ou até mesmo política, dependendo do que vemos e do que temos. Não significa, queridos, que palavras e atitudes, evangelismo e ação social são parceiros tão inseparáveis que todos nós devamos aí nos engajar em ambos o tempo todo. As situações variam e o chamado dos cristãos também. Com respeito às situações, haverá momentos em que o destino eterno da pessoa é a consideração mais urgente, pois não devemos nos esquecer que os homens sem Cristo estão perecendo. Porém, queridos, certamente haverá outras vezes em que a necessidade material da pessoa será tão premente que ela não será capaz de ouvir o Evangelho se o compartilharmos com ela. O homem que caiu entre os salteadores precisava, acima de tudo, naquele momento, de remédios e curativos para suas feridas, e não de folhetos evangelísticos nos bolsos. Semelhantemente, nas palavras de um missionário em Nairobi, citado pelo bispo John Taylor, um homem faminto não tem ouvidos. Se o nosso inimigo estiver faminto, nosso mandato bíblico não é evangelizá-lo, mas sim alimentá-lo, como lemos hoje em Romanos 12, 20.
E existe ainda a diversidade de chamados cristãos. E todo cristão deve ser fiel ao seu próprio chamado. O médico não deve negligenciar a prática da medicina para evangelizar, e nem o evangelista deve se distrair do ministério da palavra para ministrar as mesas, como os apóstolos logo descobriram. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.